falar nessa manhã sobre algo. Essa palavra ela é irmã gêmea da palavra que o pastor Márcio falou domingo passado. Né? Viver livre de preocupações é só o desejo de todo mundo. Né? É ou não é? Mas só que, para nós vivermos livres de preocupação, nós precisamos entender que existe uma maneira de como fazer isso. É ou não é? O homem, quando pecou, antes do homem pecar, ele andava em obediência com Deus. Tudo aquilo que Deus falava com o homem ele não tinha a opção de não obedecer. Tinha? A gente está aí com nosso irmão Jorge. Glória a Deus, bem-vindo. O Rodrigão também está ali do outro lado ali. Deus tem feito maravilhas através desses irmãos. Deus abençoe vocês. A gente está recebendo também a mãe e a irmã do Heron. Sejam bem-vindos. Não sei se tem mais alguém que nos visita pela primeira vez hoje. Tem, desculpe, o Michel e a Mayra. Sejam bem-vindos da mesma forma. Deus abençoe e fale com vocês nessa manhã. Amém? Não venha só visitar, não. Venha receber algo do reino que mude a sua vida. Amém? Então, depois do pecado, o homem passou a andar por sentimentos. Antes do pecado, obediência. Falando antes do pecado, obediência. Depois do pecado, por sentimento. Aí, danou-se. Quando eu tenho desejo de matar, o que eu faço? Eu mato. Quando eu tenho desejo de, sei lá, o que o sentimento manda você fazer? Faça. Não é assim? Por isso que nós precisamos entender algo tão precioso. O antídoto disso está na obediência. Eu quero gastar um pouco de tempo nessa manhã falando sobre isso. O que é obedecer a Deus? Uma obediência incondicional. Né? Não uma obediência condicionada, que eu obedeço aquilo que eu quero, aquilo que me faz bem. E nessa manhã eu quero falar assim sobre, eu coloquei o título dessa mensagem, como viver o renovo num ambiente contaminado. Do lado de ambiente, a palavra ambiente, eu coloquei mundo. Ou, de outra maneira, ficaria assim, como viver o renovo num mundo contaminado. Deus tem colocado esse tema no nosso coração esse ano. Renovo é algo que vai nascer algo novo. Deus ele tem preparado algo novo para nós. É algo que nós ainda não experimentamos, talvez. Os primeiros 2 capítulos da Bíblia, de Gênesis, não existia pecado. Deus criou o homem e aquele mundo era um mundo perfeito. A obediência era algo que funcionava, que era uma maravilha. Porém, o homem pecou. E a Bíblia toda trata da restauração do homem. Até o capítulo 21 de Apocalipse. Os 2 últimos capítulos de Apocalipse, já não existe mais o pecado. É onde Deus restaurou a igreja já. É onde vão ser feitos novos céus, nova terra. E é nesse contexto que Jesus fala assim, eu vou fazer coisas novas. Tem uma frase do Billy Graham que fala assim, eu já conheço o final da história. Por isso eu falo para você, fica tranquilo, vai dar tudo certo. É isso que a palavra de Deus está falando. Você está passando por luta, você está passando por adversidades, você está passando por situações complexas na tua vida. Eu estou aqui para dizer nessa manhã que o fim da história, ele é bom. Assim prometeu o nosso Senhor. Né? E o texto base dessa palavra está em 1 Samuel 2,26. A gente vai falar sobre Samuel. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Contextualizando um pouco isso que a gente está falando, Eucana tinha 2 esposas, Penina e Ana. A Penina ele tinha porque Ana não podia dar filhos, e naquela cultura, quando a esposa não poderia dar filho, ele poderia ter uma serva. Naquela cultura, hoje não, fica firme. Né? Fica firme que o Senhor vai te abençoar. Uma só da
Eu vou falar uma frase que o meu filho, o Caleb, perguntou há muito tempo atrás. Muito tempo não, alguns anos. Uns 2, 3 anos. Muita gente é nova, não ouviu. Eu vou falar de novo. Ele falou, pai, quanto custa para casar? Eu pensei. Falei, filho, ainda não fechou essa conta. Até hoje a gente está pagando. Né? Então, se está querendo casar, glória a Deus, fica firme. O Senhor vai te abençoar. Ana, trabalha. Trabalha e ora muito. O Senhor é contigo. Ana, ela tinha um desejo. E também tinha uma impossibilidade na vida dela. Ana era estéril, ela queria gerar filhos. Porém, o ventre estava fechado. E todo ano, Ana acompanhava seu marido. Nessa época, nesse contexto, a Arca da Aliança estava em Siló. É onde ali havia o templo e eles adoravam a Deus ali. Né? E Ana chegava naquele lugar muito triste, porque Penina tinha filhos, desprezava Ana. E ela, em uma certa situação, ela chega diante do Senhor e começa a derramar o coração dela. Você até pode ter impossibilidades ou situações adversas, mas eu quero falar para você que você tem um Deus todo poderoso. Coloca isso diante do Senhor. Ele pode todas as coisas. E Ana apresentou diante do Senhor o desejo dela. Sem falar, uma oração que era aquela oração lá no coração, sabe? E Eli viu que ela estava se demorando, falou assim, você, mulher, está embriagada? Ela falou, não, meu Senhor, não estou embriagada não. Eu tenho uma amargura na minha alma. E Eli falou assim, então que se cumpra sobre você aquilo que você colocou diante do Senhor. Ana voltou para casa, né? E nesse contexto nasce Samuel. No outro ano, depois, Samuel nasceu. Ana ficou amamentando Samuel, porque ela tinha feito um voto diante do Senhor. Ela falou, se o Senhor me der, Deus, eu entrego para o Senhor. É muita ousadia, não é não? Só de receber o filho já é algo grande demais. Agora, uma mulher falar, se o Senhor me der, eu entrego, tem que parar e respirar fundo, né? Para pensar o que está sendo falado. E Ana fez isso. Chegou Ana um dia lá em Siló, com quem? Samuel. E eu creio que nesse tempo muita coisa Ana colocou no coração de Samuel. Filho, você é um milagre. Quem te gerou foi Deus. E Ele te gerou com propósito. E Ele te gerou para você servi-lo todos os dias da sua vida. Era isso que Ana colocava no coração do filho dela, sabe? Eu me pergunto, como pai, o que é que eu tenho colocado no coração do meu filho? Eu tenho falado para ele do propósito de Deus? Eu tenho falado para ele que ele é servo do Deus vivo? Eu tenho falado para ele que ele vai servir o Senhor todos os dias da sua vida? Pais com propósito gera propósito para os seus filhos. Ah, não, ele não quer. Filho, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você está pagando a conta, enquanto ele está morando debaixo do teu teto, agora é o rabo que está balançando o cachorro? Nós precisamos entender isso. Porque senão, nós vamos gerar filhos desobedientes a Deus. E aqui nesse contexto, o sacerdote daquele lugar, o sumo sacerdote daquele lugar, Eli tinha 2 filhos. E provavelmente Eli deixou os filhos fazer o que eles queriam. E os 2 se tornaram, desculpe a palavra, 2 playboy. E por causa disso, a palavra era rara e as visões não aconteciam mais naquele lugar. E Deus teve que levantar um homem, que se chamava Samuel, que era um homem segundo o coração de Deus,
para que a partir desse momento Deus voltasse a ter um representante em Israel. Samuel ele faz uma transição, né? Ele é o último juiz e o primeiro profeta. Samuel foi juiz, profeta e sacerdote. Ele tem uma semelhança muito grande com Jesus. Jesus foi rei, profeta e sacerdote. Samuel ele transicionou o primeiro rei que o povo pediu, que foi Saul, para o rei segundo o coração de Deus, Davi. Ele fez essa transição. Jesus, ele foi o rei, ele é o rei que veio transicionar o governo de Deus, o reino de Deus, e estabelecer o reino de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, Samuel é essa pessoa que ele foi tirado da casa dele para viver num ambiente complicado, onde o sumo sacerdote e os sacerdotes daquele lugar, eles não eram modelo. E foi nesse lugar que Samuel foi colocado. Aí eu faço uma pergunta, né? Talvez você pode fazer uma pergunta. Como é que eu posso viver o propósito de Deus com a minha questão migratória? Como é que eu posso viver o propósito de Deus com essa situação familiar que eu tenho? Como é que eu posso viver o propósito de Deus? E o name it. Qual que é a tua dificuldade? Qual que é a adversidade? Qual que é a situação que se apresenta e você fala assim, é uma situação complicada de viver. Mas Samuel vivia nesse contexto. E Samuel foi vencedor no meio de toda essa bagunça. Foi para isso que a igreja foi chamada. Para ser luz no meio das trevas. Você vai influenciar através do reino de Deus onde você chegar. E não é para o mundo, as coisas deste mundo influenciar a sua vida. Você foi chamado para ser colocado no lugar de destaque. E Samuel vivia nesse contexto. O nome Samuel tem a origem do hebraico que é Shamuel. Shamu significa nome e El é Deus. Ou seja, o nome dele significava nome de Deus, ou pedido a Deus, ou também Deus ouve. Né? Eu quero trazer para vocês aí uma aplicação, uma ilustração daquilo que eu estou falando. Um pai teve 2 irmãos, gêmeos, 2 filhos. E o pai, ele foi alcoólatra. Um dos filhos entrou nesse processo e começou a usar o álcool e se tornou alcoólatra. Perguntaram para ele, por que você se tornou alcoólatra? Ele falou assim, meu pai me deu um mau exemplo. O outro filho nunca mexeu com bebida. Perguntaram para ele, por que você nunca usou o álcool? Porque o meu pai me deu um mau exemplo. Os 2 tiveram um mau exemplo do pai. Um escolheu ser vítima, outro escolheu ser livre. Quem você quer ser? João 8,36 fala assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Quem é que tem que libertar? O Filho. Ele tem poder de quebrar toda a cadeia. Ele tem poder de quebrar todo o sofisma. Ele tem poder para quebrar toda a herança hereditária. Ele tem poder para curar as emoções. Ele tem poder para libertar e para fazer nova todas as coisas. Esse é Jesus. Porém, você precisa ter um encontro com Ele. A religião não proporciona isso para você. A religião te dá 5 passos para você prosperar. A religião te dá 5 passos para você alcançar alguma coisa. O reino de Deus te dá todos os passos para você se aproximar àquele que pode te libertar. Jesus. E Samuel, ele foi entregue para Deus. Num ambiente complicadíssimo. Imagina uma criança desmamada, acabou de ser desmamada e foi entregue agora num ambiente onde ele não conhecia, com pessoas que a mãe olhava e falava assim, rapaz, vou levar esse menino de volta. Mas só que Ana deu o filho para quem? Para Deus. Você já entregou alguma coisa para Deus? E você olhou para as circunstâncias e você falou assim, vou pegar de volta.
Quero aplicar essa palavra sobre esse grande homem de Deus. Gosto muito de Samuel. Gosto muito de Samuel. Porque foi alguém que fez diferença na geração dele, sabe? Ele não deixou aquela geração contaminar ele. Ele foi alguém que fez um impulso, que estabeleceu o governo de Deus naquele momento. A primeira coisa que eu quero trabalhar com você sobre Samuel, e eu gostaria que você colocasse muita atenção nesse primeiro ponto. Porque isso vai ser um gatilho que vai disparar toda essa palavra. O primeiro ponto é obedecer mesmo sem entender. 1 Samuel 2,11 fala assim: então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou, servindo ao Senhor, perante o sacerdote Eli. Pensa comigo aqui um pouquinho. Chegou a hora de entregar Samuel. Chegou a hora de levar Samuel lá para Siló e deixar lá. Samuel não voltava para casa agora. E eu creio que Ana veio trabalhando isso no coração dele. Filho, esse ano nós vamos adorar a Deus. Mas o papai e a mamãe vai te levar para lá. E você vai ficar com o tio Eli, Hofni e Finéias. Tio Eli, quem que é? Pega no Facebook a foto dele aí para ver quem é o tio Eli. Hofni e Finéias. Misericórdia. Eu creio que Samuel falou: mamãe, não quero ficar não. Quero não. O meu PlayStation, o meu PS4, está tudo aqui. Tio Eli tem PS4? Tio Eli está gordinho. Não brinca com essas coisas. Né? Chegou a hora de levar o menino. O menino chegou lá. A palavra fala que eles sacrificaram e adoraram a Deus. Só que chegou a hora de voltar para casa. Filho, fica, filho. Não quero, mamãe. Quero voltar com você. Não dava nem para falar que o tio Eli ia cuidar bem deles, né? O tio Eli vai brincar com você, não dá. Mamãe, ele está gordinho. Não sai da cadeira o dia todo, mamãe. E também não vou deixar você brincar com Hofni e Finéias. Mas aqui está falando que o menino... Grifa essa palavra, por favor. Sublinha, faz um círculo nela, faz alguma coisa nela. O menino ficou. Obedecer é estar no lugar ou no propósito que Deus planejou para você. Deus queria que Samuel ficasse em Siló. Samuel queria voltar para casa, para o conforto dos seus pais. Primeira questão que nós precisamos entender, a questão de obediência é: talvez o lugar que Deus vai te colocar não é o lugar mais confortável para você estar. Porque é nesse lugar onde Ele tira todas as tuas proteções e os teus apoios. Você não tem mais nada em quem se agarrar, senão clamar por Ele. Se alguém falou para você que viveu o propósito de Deus é a mesma coisa aqui para Disney, eu quero falar para você que ele não é assim. Nós vivemos no lugar onde o mundo vem passar férias. Então nós gostamos de entretenimento, é um negócio maravilhoso. Propósito não tem nada a ver com isso. Propósito, ele vai te tirar desse lugar. Ele vai tirar todos os apoios que você tem. Obedecer ou obediência é uma condição para quem quer ser abençoado. Você quer ser abençoado? Obediência tem que ser resgatada nas nossas vidas. A obediência deve ser uma característica visível na vida de um discípulo. Já que é tão importante obedecer, a quem devemos obediência então? O discípulo é aquele que crê em tudo que Jesus fala e obedece tudo que ele manda. Não é pesado demais? Você quer ser abençoado? Só quem quer ser abençoado fala amém. Esse é o preço.
O evangelho do reino de Deus tem preço. You gotta pay for, man. Você ainda quer? E o preço é a sua vida. A salvação é pela graça. Se chega fazendo festa, glória a Deus, pela graça. Favor não merecido. Não tem nada que a gente possa fazer que a gente possa conquistar isso daí. Mas a vida plena vai custar a tua vida. Você quer ter um casamento abençoado? Fala amém. You need to work? Isso dá trabalho, que é uma beleza. Muito trabalho. Você quer ter filhos abençoados? Tem preço? Isso é o evangelho do reino. Isso é o evangelho do reino. E eu estou falando de quem? Samuel. A quem nós devemos obedecer? Primeiro, aos nossos pais. Escreva pais. 1 Samuel 2,11 fala assim: então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém Samuel ficou. Efésios 6,2 fala assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A quem é necessário obedecer? Aos pais. Graças a Deus, eu ainda tenho os meus pais vivos. Eu procuro obedecê-los, honrá-los. Porque existe uma promessa. Só quem quer ter filhos obedientes fala amém. Vou te dar uma receita que é infalível. Papai e mamãe. Seja obediente. Uma revelação assim que vai mudar a tua vida. Se o teu filho vê você desobedecer à autoridade, se o teu filho vê você desobedecer às pessoas, enquanto ele for pequeno, ele não vai falar nada. Mas vai chegar um momento que eles ficam, sabe? Começam a usar tua meia, teu tênis, tua calça, tua camisa. Aí vai ser o momento de ver o que está no coração deles. 2. Os líderes espirituais. Samuel 2,11 fala assim: porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Hebreus 13,17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. A obediência é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Primeiro, obedecer aos pais. Isso vai escalando. O segundo nível de obediência é a autoridade. E aqui pode ser autoridade civil também. Se você chegar no trânsito, um policial te parar, e você tiver uma atitude com ele, você faz isso com uma autoridade civil? Se fizer, ele fala: eu ia te dar uma multa, já que você está bem ousado, eu vou te dar um presente, um par de algemas. A lei estabelece limites com relação à obediência. Se nós não temos limites com obediência, a lei estabelece limites. E o reino de Deus é do mesmo jeitinho. A obediência, ela vai trazer sobre você o bom fruto dela. A desobediência vai trazer sobre você consequências. E é isso que nós precisamos entender. Terceiro, a quem a mais eu devo obedecer? A Deus. 1 Samuel 3,10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, porque teu servo ouve. 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura
de carneiros. Ter obediência a Deus como prioridade me levará a decidir corretamente. Se eu não consigo obedecer ao líder que eu vejo, ao pai que eu vejo, como é que eu vou prestar obediência a Deus que eu não vejo a Ele? Você não acha isso um pouco prático? Eu me submeto a Deus, ok? E as lideranças que Deus estabeleceu sobre a tua vida? Não, essas eu passo por cima delas todas. Queridos, está tudo errado. No reino, está tudo errado. Está tudo errado. Você está aqui conosco? Pela misericórdia de Deus, Deus nos colocou aqui para cuidar de vocês. E olha, eu vou falar para você, sendo bem sincero, é o que está tendo. A obediência vai ser boa para a sua vida. Se nós errarmos, vocês têm toda a liberdade para chegar até nós. Mas submeta-se às pessoas ou à liderança que Deus colocou. Se você quiser crescer no reino, você vai ter que entender esse princípio de obediência que leva à submissão. São esses que crescem. São esses que quando você assusta já virou um menino de 17, 18 anos. Porque é princípio de reino. Quem obedece cresce rápido. Obedece o quê? A palavra de Deus, absoluta. E aos líderes, quando também praticam a palavra. Né? Então, isso é um divisor de água nas nossas vidas. Nós vivemos um momento complicado com isso. A escola fala para se o papai apertar, vou te dar um número aqui para você ligar. O Face, aquele teu amigo Face, sabe? Ele fala para você, faça somente o que o teu coração mandar. Aí quando o coração não quer obedecer, o que você faz? Não obedece. Aí o filho se pede para o filho tirar o lixo, ele fala, meu coração, papai está falando para não obedecer. Nós ensinamos por modelo e não por aquilo que nós falamos. Coloque a sua atenção nisso, e eu também tenho colocado a minha atenção nisso, porque essa espada, ela corta tanto de um lado, quanto de outro. Essa não é uma palavra para você falar assim, uhul, glória a Deus e tal. É uma palavra para isso também, mas esse é um ensinamento. Se nós pegarmos esse ensinamento, Deus vai mudar a nossa história. Porque foi isso que mudou a história de Samuel. Ele tem uma obediência incondicional. Mamãe, eu não quero ficar aqui. Papai, eu não quero ficar aqui. Fica, filho. O ano que vem eu volto com uma roupinha para você e com um presente para você. E lá estava Samuel o ano todo, esperando quem? Se pelo menos tivesse um WhatsApp, né? Um FaceTime, ajudaria muito, né? Mas não tinha, não. Talvez a mamãe falou assim, filho, aquela foto 3x4 branquinha, lembra disso? Bota debaixo do travesseiro aí. Também não tinha. Não se deixe influenciar por pessoas que não priorizam obedecer a Deus. Ande com pessoas que desejam obedecer. Ande com pessoas que praticam esse princípio. Isso vai fazer você crescer. Amém? 2. Não se deixe influenciar pelo mal. Segundo o dicionário Aurélio, influência significa o ato ou efeito de influir. Ação que uma pessoa ou coisa exerce sobre outra. Nós vivemos num mundo onde existe a má influência e a boa influência. A boa influência receba. A boa influência absorva, porque essa vai te fazer crescer. Porém, a má influência, essa você deve se posicionar contra ela. 1 Samuel 2,12 fala assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de quem? Tinha 2 pais, né? Eli e Belial.
e não se importavam com o Senhor. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E quem estava vendo isso tudo? Samuel. Samuel crescia, e do outro lado, ele observava e via isso tudo acontecendo do lado dele. Aqui tem uma decisão para ser feita. As pessoas vão errar com você. As pessoas vão errar comigo. Não tem jeito. Andar junto é entender isso daí. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. O primeiro GE que a gente teve, do grupo que se tornou um GE, foi lá em casa. Eu dei uma palavra de ânimo para eles, muito forte. Falando assim, agora a possibilidade de errar entre nós, aumentou. Que beleza. Vida com vida. Glória a Deus. Né? Porque acontece. A gente acha que o mau exemplo só tem lá fora. O mau exemplo tem em todo lugar, querido. Se eu não tomar cuidado, eu posso ser um mau exemplo. É ou não é? Porém, por favor, não deixe isso influenciar teu coração. Não deixa isso paralisar você. Porque não paralisou Samuel. Os maus exemplos não paralisaram aquilo que Samuel chamou para ser. Olha que beleza. Ele decidiu que isso não iria entrar no coração dele. O mau exemplo das pessoas somente terá poder de influência na sua vida se você permitir. Você decide. Só que como nós vivemos, na maior parte, por sentimentos, quando nós somos atacados nos nossos sentimentos, o que nós fazemos? Nós passamos a alimentar a dor, passamos a viver pela dor do sentimento, e não por uma razão, por uma decisão que vai me libertar deste lugar. Isso é muito importante nós entendermos. Não se deixe influenciar pelas más companhias. A Bíblia já diz, não se engane, tudo aquilo que o homem lançar ou semear, também colherá. Por isso que é muito importante observar com quem os filhos andam. Esposa, observa o WhatsApp do homem. Vai acontecer surpresa nenhuma, não. Mas observa, vê lá. Maridão, dá uma checada no Face da madame. Porque as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E os nossos filhos, nesse momento, eles estão em fase de formação. Eles estão sendo formados. Por isso a informação que você joga dentro dele vai ser o resultado em quem ele vai ser amanhã. Então é necessário decidir isso daí. A televisão está assim aberta para ver o que... A televisão, ela é uma má influência, bonitinho. Está sabendo, não? Ah, não, lá eu vejo Jesus. Sim, você vê Jesus. E os filhos estão vendo o quê? Porque se você comprou uma televisão de 75 polegadas e colocou na tua sala, glória a Deus, aí os meninos te bisam, te ocupam. Aí você fala assim, televisão, secretária da televisão, empregada da televisão, toma conta desses meninos, por favor. Só você acalma eles. Aí eles vão ficar lá, belezinha, na frente da televisão. Quem está discipulando os filhos? A televisão. Não se deixe influenciar pelas más influências.
3. Trabalhar com excelência. Escreva aí, por favor. A expressão espírito de excelência significa extraordinário ou aquilo que excede. Nós vivemos um momento hoje onde todo mundo é muito exigente. Nós só queremos jantar num restaurante que é bom e que a gente é bem atendido. O iPhone não pode, ele tem que ser smart, ele não pode ser outra coisa não. Né? Que falte conhecimento na gente, mas no iPhone não. Esse negócio não vai parar. Eu creio que vai faltar número para... Né? Você nem acabou de pagar aquele que você fez os 2 anos, o contrato. Aí os caras falam assim, vem para cá que a gente dá de graça. É mentira, gente. Estados Unidos ninguém dá nada de graça, não. Aí quem nos trata bem e quem nos oferece o que nós queremos, a gente vai atrás. Me tratou bem com espírito de excelência, é um enviado do céu. Né? Você vai comprar um carro. Aí ele dá o contrato na tua mão e não deixa você ler. Fala, deixa eu ler esse negócio pequeno aqui. Fala, não, fica tranquilo. Quer um cafezinho? Uma água. O que você quer? Assina logo esse negócio. Né? Com Deus não é diferente. Se você for excelente naquilo que você fizer para Deus, ele vai gerar promoções na tua vida. Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhinhas com excelência. E Deus fala assim, manda chamar o meu servo que é excelente. José estava escondido na casa de Potifar. Depois esconderam ele na cadeia. Mas em tudo que ele fazia, ele colocava espírito de excelência. Administrava e administrava bem. Aquilo que ele colocava a mão, prosperava. Aí quando Deus precisa levantar alguém para governar o Egito, quem que ele levanta? José já era administrador na cadeia. José já era administrador na casa de Potifar. Porque tudo que ele fazia com excelência. Não é perfeito, glória a Deus, porque senão, complicado. Mas excelência é você dar aquilo que você tem. 1 Samuel 2,18 fala assim, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linha. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e diante dos homens também. Samuelzinho, aquilo que ele colocava a mão para fazer, ele fazia bem feito. Vou ministrar no MPD. Me preparo. Oro. E quero profetizar, e quero abençoar aquelas crianças. Espírito de excelência. Porque aquilo que o homem não vê, Deus jamais vai passar desapercebido diante dele. Aquele tempo que você está escondido lá no teu quarto, orando, abençoando as vidas. Você fala assim, mas ninguém está vendo. Deus vê. Nada que você faça no reino, Deus, ele não tem acesso. E o espírito de excelência é esse negócio que nós precisamos trabalhar no nosso coração. Amém? O espírito de excelência gera renovo. Efésios 6,6 fala assim, não servindo à vista de homens, como para agradá-los, mas como servos de quem? Fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Então, tudo aquilo que Deus colocar na tua mão para fazer, faça com excelência. Faça bem feito, porque você não, apesar de você estar abençoando a igreja, apesar de você estar abençoando os irmãos, você está fazendo para Deus.
e tem recompensa. Né? Não dá para ser mais ou menos. Nada no reino dá para ser mais ou menos. É 100%. Tudo. É entrega total. É isso que Samuel fazia. Se os outros sacerdotes não querem adorar a Deus com excelência, poxa, eu sinto muito, mas eu vou fazer com excelência. Né? Amém? 4. Aprender a ouvir a voz de Deus. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver mais, e tendo-se deitado, Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca. Onde Samuel deitava? Samuel não tinha nem um quarto, gente. Samuelzinho dormia no colchãozinho no chão. E ele dormia onde? Perto da arca. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e deitou. Verso 6. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Vou dar uma parada aqui porque é demais para aquilo. Quem que era Samuel? Fala adolescente, um adolescente. Samuel chamava, Eli chamava e Samuel fazia o quê? Fala, Senhor, que eu estou te ouvindo. Há uns 3 anos atrás eu trouxe essa palavra para os adolescentes. Samuel, ele era alguém educado, obediente. Um menino que, se você tivesse uma filha, você falava assim: é com esse que ela tem que casar. Mas só que Samuel servia a quem? A Eli. Ele conhecia Deus? Fala, ainda não. Mas ele estava servindo a Eli. Como que ele estava servindo? A gente acabou de ver. Com excelência. E ele estava perto da arca. É uma questão de tempo. Você vai ouvir a voz de Deus. Por 2 vezes ele não discerniu quem estava falando com ele. E ele procurava quem? Eli, que era a referência espiritual na vida dele. Na terceira, ele fala para ele assim: se te chamar de novo, não sou eu que estou te chamando, é Deus que está falando com você. Verso 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Existe a possibilidade de nós servirmos ao Senhor, de nós fazermos a obra do Senhor, de nós fazermos muita coisa para o Senhor e nós não conhecermos o Senhor? Porque aqui Samuel já estava fazendo muita coisa ao Senhor. Já estava servindo ao Senhor. Mas ele ainda não tinha tido uma experiência com o Deus que ele estava servindo. Isso é muito importante. Isso transforma a vida. Faz de Saulo se tornar Paulo. Faz de Zaqueu, aquele que dava jeito, se tornar um discípulo. Esse encontro tem que acontecer na nossa vida. Não basta somente frequentar. É necessário ter um encontro com o Deus dessa palavra. E Samuel, aconteceu isso na vida dele. A partir desse momento, a vida de Samuel mudou. Totalmente. Verso 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli. E disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor era quem estava chamando o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel.
Este respondeu: fala, porque o teu servo está, a partir desse momento, ouvindo. Agora Samuel, ele ouve a palavra de Deus e ele tem a direção correta a quem recorrer, porque era Deus que estava falando com ele. Como é importante nós escutarmos a voz de Deus. Mas como que eu faço isso, Marciano? Quer que eu fale para você? Investimento. Você quer ouvir a voz de Deus? Só quem quer ouvir a voz de Deus. Tem que gastar tempo com Deus. Muitas vezes Deus vai falar com você e você vai para o outro lado, né? E Deus fala: ei, é para cá. É porque Deus está te treinando. Deus está trabalhando a questão de você aprender a ouvir. É assim. Tem que gastar tempo. Tem que estar com Ele. Quando você vai pegar o teu filho na escola, e no meio daquela muvuca toda, ele fala: ah, você reconhece a voz dele ou não reconhece? Por quê? Porque você gasta muito tempo ouvindo ele. Não tem como nós vivermos o evangelho pleno sem nós ouvirmos a voz de Deus. A voz de Deus vai te dar convicção para você passar as provas. A voz de Deus vai fazer de você alguém que, quando todo mundo quer desistir, você está firme. A voz de Deus vai fazer você obedecer quando ninguém quer obedecer. Porque uma vez que você aprende a reconhecer e ouvir a sua voz, isso é maravilhoso demais. Não basta ouvir o homem de Deus, é muito bom, mas não basta ouvir o homem de Deus, é preciso ouvir a Deus. Não basta conhecer a palavra de Deus, mas é preciso conhecer o Deus da palavra. Talvez nós conhecemos a palavra, versículos citados, decorados, mas é necessário entender o que Deus está falando por detrás dessa palavra, o que o Deus da palavra está nos ensinando. E para isso acontecer, nós precisamos take time. É ou não é? Quantos estão com tempo assim para gastar? Para ler, para orar? Fala assim, mas o tempo é muito corrido. É só para todos. Fala prioridade. Aquilo que nós priorizarmos é aquilo que nós vamos fazer. Se você priorizar trabalho, vai faltar tempo para ter tempo com Deus. Se você priorizar Deus, você vai entender que tem um equilíbrio para tudo. E Deus, ele vai, através da sua graça, acrescentando tudo aquilo que você precisa. Não é pelo esforço do braço, mas é pelo favor de Deus sobre as nossas vidas. Busque a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as outras coisas todas, o Pai sabe que você precisa. Existe uma cultura nesse país. Alcoholic. Workaholic. O alcoholic é outro exemplo. É um mau exemplo. O que é isso? Alguém que ficou viciado em trabalhar. Porque trabalhar aqui gera o quê? Money, 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 money. E minha mãe fala, tem uma expressão muito interessante que ela fala para dinheiro, ela faz-me rir. Você dá 50 para ela, a baixinha dá uma risada. Ela gosta, né? E eu creio que muita gente, quando vê, faz-me rir, né? A gente estava no GE sexta-feira e alguém falou assim, não tem bem-TV aqui nos Estados Unidos, né? Andei procurando, não tem. Eu falei, tem. Eu não vi. É que aqui eles cantam, I see you, I see you, I see you. Eles cantam diferente, né? Tem que traduzir para poder reconhecer o bem-TV. Queridos, a gente falou que é necessário, eu já estou encerrando essa palavra. É necessário, em primeiro lugar, ter uma obediência. E você, e nem eu, nós iremos obedecer naturalmente.
a obediência vai extrair de nós um esforço enorme. Quantos ficam tentados a cruzar o sinal amarelo quando ele pisca? Fala, agora vai, né? Para obedecer, você precisa fazer um esforço enorme. Fala assim, carne, para agora no nome de Jesus. Chega a época dos impostos. Você precisa fazer uma força para pagar esses impostos, porque a tua carne não quer pagar imposto. Fala assim, mas eu sou ilegal aqui. Para que eu tenho que pagar imposto? Naturalmente, nós não vamos obedecer. Naturalmente, nós vamos fazer as outras coisas. Por isso que é necessário desprender esse esforço para nós nos tornarmos filhos obedientes. Eu vou desprender o esforço de pagar o imposto de renda. É um esforço enorme. Podia passar 15 dias na Disney com esse dinheiro. Ver minha mãe, eu dava esse dinheiro para minha mãe, ele ia ficar feliz o ano todo. É necessário esforço. Não deixar se influenciar pelo mal. Não deixe o mal entrar. Deus falou para Caim, Caim, o mal está batendo na tua porta. Cabe a você dominá-lo. Faça com excelência tudo aquilo que vier à mão. Eu não tenho muita capacidade. Queridos, vocês estão diante de uma pessoa que não tem muita capacidade. Sou eu. Mas eu procuro pedir graça a Deus. Para não deixar rabo para trás, sabe? O que é? Fazer com excelência. Fazer bem feitinho. Isso atrai o coração de Deus. E aprender a ouvir a voz de Deus. Uma vez que nós treinarmos o nosso ouvido, nós vamos andar com propósito e vamos andar com direção. E 5, não pare de crescer. Escreva, não pare de crescer espiritualmente. 1 Samuel 3,19 fala assim, crescia Samuel e o Senhor era... Cara, isso é lindo demais. Samuel crescia e quem era com ele? O Senhor. E nenhuma de todas as palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta. Continuou o Senhor a aparecer em Siló. Agora, quem que aparecia em Siló todo o tempo? O que era raro, o que era muito esporádico acontecer, agora o Senhor estava onde? Por que o Senhor estava lá em Siló? Eu pergunto. Uma pergunta para vocês. Por que o Senhor visitava Siló? Porque existia um homem de Deus lá que buscava ao Senhor. Sabe, queridos, sabe quem vai determinar a presença de Deus nesse lugar? Sabe quem vai determinar essa Shekinah, se vai acontecer aqui ou não? Somos nós. É nós que iremos determinar se o Senhor vai se derramar nesse lugar ou não. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tinha alguém lá em Siló que estava buscando a Deus de todo? E por isso Deus se apresentava. Por isso Deus, ele estava lá. E Samuel crescia constantemente. Efésios 4:13 fala assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A palavra fala de 3 níveis de crescimento. Filhinhos, jovens e pais. O Caleb, há 12 anos atrás, ele era filhinho. Ele mandava demais. Tinha que trocar fralda, tinha que dar leite,
tinha que cuidar dele. Aonde nós íamos, tinha que pegar ele pela mão. Hoje não. Ele ainda precisa de cuidado, mas ele se tornou um jovem. O filhinho, ele se alegra porque o nome dele está escrito no livro da vida. Os seus pecados foram perdoados. Então o filhinho, ele só demanda. Ele só demanda. Porém, tem que fazer uma transição. Não dá para ser filhinho a vida toda. Tem que parar de dar trabalho aos pais para poder ajudar aos pais. Essa fase acontece quando nós nos tornamos jovens. Os jovens são aqueles que guardaram a palavra de Deus e por isso vencem o maligno. Eles já têm a capacidade de andar pelas próprias. Eles não dão trabalho, eles ajudam. E é onde a igreja é edificada. Eu sei que existem fases na nossa vida. Eu até hoje dou trabalho, mas procuro também andar com as minhas pernas. E o lugar que Deus quer nos levar é a respeito da paternidade. O pai é aquele que conhece, aquele que é desde o princípio. O pai, ele aprende a esperar. Abraão recebeu uma promessa, que ele iria ser pai. E Abraão esperou até que a promessa... O pai, ele não precisa de sinal para saber que Deus é bom. Ele conhece ele. Ele sabe que ele não vai falhar. Mesmo sendo pai, ele jamais deixa de ser jovem e jamais deve deixar de ser filho. Porque ele ainda deve se alegrar e ainda ele deve se fortalecer na palavra. O crescimento é esse. A igreja, ela passa por esse ciclo constantemente. As pessoas chegam, se tornam filhos, crescem, se tornam jovens, e os jovens crescem, se tornam pais. O apóstolo Paulo fala assim: eu oro para que vocês se tornem pais da igreja. O pai, ele recebe o propósito e estabelece o propósito no coração das pessoas. É onde a igreja cresce, é onde a igreja é estabelecida, é onde Deus trabalha. Foi o que aconteceu com Samuel. Samuel estabeleceu o governo de Deus por onde ele passava. Lá em Mispa, ele colocou uma pedra e falou assim: essa pedra vai se chamar Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E ele estava profetizando quem? Quem é a pedra? Quem é a pedra? Jesus. Estamos crescendo e vencendo ou estamos nos deixando levar pelos maus exemplos? Conclusão: assim como Samuel venceu e prosperou em meio a todas as crises proporcionadas pelo meio ambiente e foi confirmado pelo Senhor, nós também temos a promessa e iremos vencer. Capítulo 17 de João. Jesus, ele ora por ele. Jesus, ele ora para os discípulos. E Jesus, ele ora para a igreja, cobrindo a igreja. Olha o que ele fala. João 17, 15, falando assim: não peço que os tire, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, existe uma promessa de Deus sobre a minha vida. Nós vamos viver nesse mundo, mas nós não seremos contaminados por este mundo. Nós iremos fazer a diferença por onde nós passarmos e iremos estabelecer o governo de Deus. O filhinho se torna jovem, o jovem se torna pai e o reino de Deus é estabelecido. O pai gera filhos, o filho se torna jovem e o jovem se torna pai. O pai gera filhos, o filho se torna jovem e um dia se torna pai. Esse é o ciclo que a igreja tem que passar. Esse é o verdadeiro ciclo sadio onde a igreja cresce. Não podemos ficar muito tempo na mesma estação. Se o Caleb hoje, se eu tiver que trocar a fralda dele hoje, tem alguma coisa errada.
Algum time foi perdido. Eu tenho que falar para ele: filho, essa estação não é a estação que o pai tem que trocar sua fralda mais. Você já está com a perna cabeluda. Se deita do lado dele no sofá. Pensa um negócio esquisito. O homem sentiu um negócio pinicando perto de você. Fala: rapaz, se torna jovem. Coloca a palavra aí. Guarda a palavra. Você vai vencer o maligno. Você vai vencer as tuas lutas. Você vai vencer as tuas dificuldades. Você vai se tornar um pai. Profetiza na vida dele. Um dia você vai se tornar um pai. Um dia você vai se tornar um filho. O discipulado serve para isso, para profetizar o caminho onde ele deve andar. Porque às vezes o menino pequeno não sabe para onde ele está indo. O pai pega pela mão e fala assim: você está nessa estação, eu vou te levar para outra estação. Como nós vamos fazer isso? Através da palavra, através do ensino, através da oração, através da obediência, através de não deixar de se contaminar com os maus exemplos, sendo excelente naquilo que você fala. Outra coisa, filho, aprenda a ouvir a voz de Deus. O papai só vai descansar quando você aprender a ouvir a voz de Deus. Nós estávamos na semana numa reunião e uma mãe chegou para mim e falou: pastor, eu quero falar com você. Eu falei: fala. Ela falou assim: essa é a segunda vez que o meu filho vem falar algo para mim. Eu falei: o que ele vem falar para você? Essa é a segunda vez que o meu filho sonha com Jesus. E Jesus fala para ele assim: eu vou te levantar como Samuel nessa geração. Eu quase caí de costas para trás, porque eu estava preparando isso daqui. Eu falei: Deus, o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor continua buscando os pequenos, porque às vezes os sacerdotes não estão cumprindo o papel deles em casa. Talvez o Deus queria falar com o pai ou com a mãe, não sei. Será que Deus tem que falar com o Caleb lá em casa porque ele não consegue mais falar comigo? É isso que Deus está falando conosco. Nós podemos viver nesse mundo, mas não podemos deixar que esse mundo nos contamine. Nós vamos ser ministrados por um louvor. E eu quero orar com você, para que Deus venha cumprir isso em nós, para que nós possamos ser os Samuéis dessa geração, onde nós venhamos falar para Deus: Deus, pode contar comigo. Eu vou ser essa pessoa que vou ouvir a tua voz e vou obedecer. Me ajuda a obedecer, Deus. Me ajuda a obedecer. Me ajuda a cumprir o teu propósito. Essa vida, ela é muito rápida. O pastor Márcio falou domingo passado. As coisas passam assim. Os filhos que tinham 2 anos agora já estão com 15, 16, 17. Já estão indo para a faculdade. A vida passa rápido. Aquilo que você tem que fazer não é para amanhã. Não deixe mais para amanhã aquilo que Deus está pedindo para você fazer hoje. Fala: Deus, hoje você vai encontrar alguém que eu vou mudar o meu comportamento com você. Eu garanto para você que muita coisa vai acontecer na sua vida. O resultado de nenhuma palavra de Samuel cair por terra, sabe qual foi? Uma obediência incondicional. São esses que Deus está buscando.